Há homens que exercem a advocacia e há aqueles que a representam. Presença confirmada nos grandes debates nacionais, onde o futuro da advocacia é decidido. Transita entre instituições. Constrói pontes entre o setor público e a iniciativa privada. Desde 2005, navegando nas águas profundas do direito empresarial e do transporte aquaviário. Presidente da Comissão Nacional de Transporte Hidroviário, diretor jurídico da ABANE, diretor de prerrogativas da OABDF. Com vocês, Dr. Newton Rubens. Para a gente começar, se você gosta de conversas que provocam, que fazem pensar e que elevam o nível do debate, se esse tipo de conversa faz sentido para você, se inscreve no canal, aperta o like e manda esse episódio para aquele amigo advogado que precisa ouvir isso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Capital. O lugar onde ideias encontram propósito e conversas constroem visão. Como vocês viram na nossa introdução, hoje eu tenho um convidado muito especial e eu estou animada para essa conversa. Porque as perguntas que eu preparei não são simples. Elas provocam, elas instigam e eu tenho certeza que vai gerar muito insight para quem está nos assistindo. Então, por favor, uma salva de palmas para ele, Dr. Newton Rubens. Obrigado, Bruna. Primeiro, agradecer aqui o convite, estar à disposição aqui do Fala Capital e dos seus ouvintes, dos seus telespectadores. Para mim é um motivo de muita honra estar aqui hoje. Newton, eu acho esse episódio muito importante porque as pessoas se destacam e escondem também alguns resultados, esses resultados extraordinários que fazem as pessoas decolarem. Toda pessoa ela quer se destacar, ela tem criatividade, ela tem ideias, ela tem projetos. E o nosso podcast, ele já fala por si só. Fala, Newton. Fala, Capital. Me conta como que foi a sua trajetória até aqui. Eu sou muito observadora e eu entendo que desde 2005, né? 2005, resultados deixam rastros. Mas rastros, algumas pessoas não conseguem perceber. Me fala um pouco sobre a sua trajetória. Olha, Bruna, assim, de fato, na vida a gente quer sempre deixar alguma coisa na memória das pessoas, né? Algum legado de vida para prosperidade, né? Para posteridade, né? Sempre assim. Eu queria ser jogador de futebol, mas infelizmente a habilidade não me permitiu. Legal. Mas muito jovem ainda, sabendo que a sorte não me acompanhava no futebol, ainda no ensino fundamental, médio, me dediquei muito aos estudos. E sempre com o desejo de me tornar advogado. Ainda na faculdade, no início dela, ali em 2000, comecei estágio ainda também em serviço público, no Ministério da Justiça, na Secretaria de Direito Econômico, trabalhando especificamente com defesa do consumidor e também atos de concentração na Secretaria de Direito Econômico. Mas finalizando ali o curso, eu sabia e sentia que a minha vida era na advocacia. Então, em 2005, eu saí do serviço público para me dedicar totalmente à advocacia assim que eu me formei e peguei a carteira da ordem de maneira muito rápida. Me formando, já peguei a carteirinha da ordem, abri meu escritório. Você se formou com quantos anos? Com 24 anos. Bem novo. Pouco tempo que tinha 23 anos, mas já tinha 24. Peguei a carteirinha num dia, no outro dia já abri o escritório e tive a sorte de nunca precisar de aportar outros valores além da montagem do escritório para pagar as despesas do próprio escritório. E eu digo muita sorte porque acredito muito nisso, que a sorte a gente tem que correr realmente atrás dela. Então a gente tem que acordar cedo, porque se a sorte bater no escritório de manhã, a gente está lá. E sair tarde, porque se ela chegar atrasado, a gente ainda estará lá esperando essa sorte chegar. Em outras palavras, sorte está diretamente ligado ao trabalho, a estar disposto a enfrentar os desafios. Tá?
Legal. Em que momento que você percebeu que não era mais só um jogo técnico, que virou um jogo político? A gente vive política. Essa é a grande realidade. E eu, ainda no ensino médio, eu sempre tive alguns professores, especialmente de filosofia, que nos traziam uma ideia de que na vida a gente vive de escolhas. E se a gente tem escolhas, a gente tem que decidir políticas. Políticas é realmente você tomar decisões, renunciar, dizer não, dizer sim e enfrentar as consequências disso. Então, quando você escolhe ir para o escritório de manhã, você de alguma maneira está renunciando, por exemplo, a alguma questão de família, por exemplo. Tá? Então há renúncias e a vida nossa, ela se baseia muito naquilo que as instituições nos entregam. E toda instituição tem a sua questão política interna, que também é importante, que impacta a vida de todos nós. Tá? Mas mais importante do que as políticas que são entregues pelas instituições, e aí seja de qualquer instituição, do executivo, do legislativo, do judiciário, ou até mesmo da própria ordem, que também é um ente político, é aquilo que a gente pode entregar para essa política. Aquilo que a gente pode desenvolver de política em favor daqueles que esperam que a gente dê conta e dê resultado da confiança que foi depositada. Então, política também tem isso, a gente confiar naqueles que vão liderar as instituições, a confiança do seu cliente de que pode depositar o seu direito no seu escritório, na sua advocacia, e o resultado disso depende de uma consciência ética. Tá? Ruptura interna, algum momento de frustração real, assim, dentro... Quando você percebeu que o jogo ele não era mais só ser técnico, não bastava você ser o melhor advogado, ter o melhor escritório, e que você teria que ir sim para essa parte institucional da advocacia, da OAB, até porque a gente mora em Brasília, né? Sim. O centro do poder, o centro político está aqui, ó. Isso aqui é o mapa de Brasília. Belíssima mesa. Na nossa mesa. Exatamente. Obrigada. Então, o centro do poder, ele está aqui. Então, em que momento que virou esse seu jogo, assim? Em que momento que você entendeu que você teria que ir para a parte institucional, porque isso faria também com que a advocacia melhorasse? Para mim, a virada de chave, Bruna, foi quando eu atendi o meu primeiro cliente. Porque a prática, ela tem que abrir os nossos olhos para isso. Uhum. A advocacia, ela é um exercício diário de estudo. Estudar tudo, tudo mesmo. Obviamente, a gente tem que estar preparado dentro do campo do direito, da ciência do direito, e estudar muito. Mas tem que estudar de tudo, que seja de política, que seja de culinária, que seja de veículos, que seja de geografia, que seja de estados, de política, porque o seu cliente espera isso de você. E ele vai confiar em você não porque você sabe o conhecimento técnico, porque você tem só o conhecimento técnico do direito, porque você não vai discutir isso com ele no dia a dia. Mas você vai discutir com ele política, você vai discutir moda, você vai discutir culinária, melhores restaurantes, veículos. E isso faz parte do cotidiano da advocacia. Então, é necessário estar preparado para tudo isso, estar realmente preparado, estudar muito. E eu tenho até uma frase do presidente Délio, que ele diz o seguinte: estude de tudo, e se tiver tempo, estude direito. Aliás, assim, é claro que é uma brincadeira, né? Uma anedota por parte do meu presidente Délio, sempre presidente Délio, mas a verdade é que nós temos que estar preparados sempre. E brinco, né, mas sempre com um fundo de verdade, que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então a gente tem que estar pronto todo santo dia. A gente tem que estar preparado todo santo dia, para que a gente consiga realmente vencer esses desafios. E aí, Legal. voltando, talvez, não sei se seria essa a sua pergunta, sobre para aquilo que vai para além do estudo técnico da advocacia. Exato. De fato, a advocacia também é relacionamento. Ela está realmente diretamente ligada ao relacionamento. E o relacionamento de vários aspectos. Nós não podemos dominar tudo. Não podemos. Mas nós podemos conhecer o máximo de pessoas para que a gente possa alcançar tudo que a gente possa entregar para o nosso cliente. Isso é verdade. Então, eu, por exemplo, recentemente fui procurado por um cliente de uma matéria na Justiça Federal que eu não dominava. Então, o que eu tinha que fazer? Como que eu poderia fazer para alcançar aquele resultado, aquilo que o cliente estava esperando de mim? E me procurou muito em função da minha atuação política também de ordem. Eu procurei dentro da ordem o perfil daquela pessoa que poderia conseguir entregar aquilo. E a partir dali a gente foi construindo outros relacionamentos até a gente conseguir alcançar o resultado daquilo que o cliente estava esperando. Então, a advocacia também depende muito disso. De como a gente vai conseguir construir pontes até alcançar o outro lado. Verdade. Aquilo que o cliente está esperando.
Você foi secretário-geral na Ceilândia. Ceilândia não é Lago Sul. Não. Que tipo de formação institucional nasce na periferia que não nasce no centro do poder? Belíssima pergunta, meus parabéns. Belíssima pergunta. Eu sempre tive comigo, Bruna, primeiro, um sentimento de que a advocacia ela não pode ser dividida por regiões, ou que não existe uma advocacia de primeiro plano para segundo plano. Eu sempre busquei dentro do meu escritório entregar o melhor possível, a melhor estrutura, os melhores colegas advogados que trabalhassem comigo para a gente poder entregar para o cliente. E nunca me senti menor na advocacia por ser da Ceilândia. Mas, obviamente, há, historicamente, essa diferenciação. Você já se sentiu subestimado? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, mas isso não em nenhum momento me trouxe um limitador. Ao Já contrário, chegaram né? a usar a sua origem por conta disso? Ah, já, sem dúvida. O próprio cliente, muitas vezes, a gente faz uma proposta tecnicamente viável, e quando ele buscou uma outra opção fora do eixo de Ceilândia, e mesmo a proposta comercial sendo talvez menos vantajosa, ele ainda assim preferiu outra advocacia, mas isso faz parte do mercado. Por conta da região. Por conta da região. Infelizmente, isso ainda faz parte do mercado. Mas isso não Você acha que isso faz limita. parte do mercado ou faz parte da cabeça do cliente? É uma questão cultural. Cultural do cliente. Do cliente. E o perfil dele, não podemos condenar o cliente. É direito dele escolher o advogado que ele achar que deve confiar. É um direito constitucional dele. O que cabe a nós é buscar sempre apresentar o melhor de si para o cliente conseguir e convencer o cliente que você pode entregar o melhor para ele, do bem da vida. Esse é o desafio nosso. Aliás, e aí, eu diria assim que hoje, com todas essas mudanças tecnológicas, o avanço da internet e assim por diante, essas fronteiras de alguma maneira foram diminuindo, mas ganha quem consegue se vender melhor. E na advocacia, embora não seja um bem que esteja na prateleira do mercado, a advocacia não pode ser considerada como sendo um bem de comércio. Tanto é assim que não está regulada pelo Código Civil, propriamente dito, é um estatuto próprio. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que saber conquistar o cliente. Apresentar-se bem, apresentar a sua advocacia, e aí passa por uma série de questões. Estar bem apresentável, falar bem, se apresentar bem, e aí de vários aspectos, de vários pontos de vista, não só visual, mas também de maneira técnica, e sabendo dialogar. É claro que você vai ter momentos em que você precisa dialogar de uma maneira mais polida, mais culta, mas em outros momentos mais descontraída. Você não vai falar de uma maneira culta no clube da OAB jogando futebol com a galera. Isso é diferente. Agora, imagina estando num Dom Francisco ou numa tratoria da Rosário, conversando com clientes de alto padrão e você não tratando eles como sendo de alto padrão. É claro que você, na Ceilândia, não vai conversar com o cliente dentro do seu escritório como se estivesse conversando com os colegas da esquina. Sim. Você vai continuar mantendo o mesmo padrão, e isso é importante. Eu nunca tratei nenhum cliente, nunca conversei com um cliente de maneira diferente no escritório na Ceilândia ou no Lago, onde eu também tenho base. Sempre trato da mesma maneira. É claro que a gente precisa entender o perfil do cliente, sem dúvida nenhuma, mas precisamos de entender que ele é o nosso cliente prime, ele é o nosso cliente master, sempre, não importa o tamanho. Ele vai ser sempre o nosso melhor cliente. Pegando esse gancho, eu vejo que você tem traços de uma advocacia tradicional, né? Hoje o cliente, ele vê um advogado de terno, de gravata, um advogado bem alinhado, um advogado que fala bonito, um advogado que tem um carro bonito, tem um escritório bonito. É isso que um cliente espera de um advogado. E o que a gente vê muito dessa geração Y, Z, W, enfim, as gerações que estão vindo agora, é que eles não prezam tanto por isso. Eles preferem algo, por exemplo, uma petição mais visual, com visual law, com tecnologia, voltada mais ali com uma linguagem mais simples. Hoje a gente tem comissão dentro da OAB de linguagem simples, para traduzir o juridiquês para o cliente. Sim. E tem muita gente que está assistindo a gente agora, clientes, que tem essa dificuldade de entender ainda o advogado, entender o que o advogado está falando, entender o juridiquês. E como que hoje a OAB... ela está preparando o advogado, claro, não deixando um advogado tradicional, mas preparando esse advogado que está se formando hoje, que está entrando na casa hoje, entender que existem premissas, princípios e valores do advogado, mas que tem essa cultura nova que está sendo criada agora e que eles estão mudando algumas diretrizes. Bruna, você é desafiadora.
E as suas perguntas realmente As minhas são muito perguntas, inteligentes. Newton, são para deixar na trincheira. É. E ela perpassa assim, por várias camadas institucionais da nossa casa, históricas inclusive. Eu fui forjado na advocacia num tempo e modo que, sem dúvida nenhuma, não é o tempo e modo de hoje. Eu tenho colegas da advocacia que foram forjados no tempo e modo do Estatuto de 94, quando ele foi criado. E hoje eu digo com tranquilidade que o nosso estatuto está absolutamente defasado. Ele já não atende Estaria mais. desatualizado, Estaria então. desatualizado porque eu que eu sou diretor de prerrogativas, mas imagina, no estatuto a gente concluir que de fato o advogado tem direito de falar com o seu cliente a qualquer momento, no tempo em que ele achar por bem ter que falar. Mas numa época em que o estatuto foi criado em 94, com 1.000, 2.000 pessoas presas e algo em torno de 5.000 a 8.000 advogados inscritos na nossa casa, nós tínhamos uma realidade. Hoje, com 20.000 presos, em um espaço ainda pequeno de complexo de presídio, e com um pouco mais de 80.000 advogados inscritos, dentro do complexo não vai caber todo mundo ao mesmo tempo. E como garantir que essa prerrogativa seja realmente preservada, né? Se a gente não tiver uma organicidade, um mínimo de regulamentação sobre isso. Então nós temos que estar realmente atentos e verificar se de fato o nosso estatuto hoje ele realmente compatibiliza isso. Alguns aspectos, por exemplo, do que é possível como sendo servidor público e ao mesmo tempo atuar como advogado, e aí eu digo no sistema de compatibilidades e impedimentos do artigo 28 do nosso estatuto, a gente vê que ele ainda, assim, ele prega questões que em 1994 era tranquilo de se perceber, mas hoje não. A realidade do serviço público é outra e a realidade da advocacia também é outra. Aumentou mais advogados, aumentou mais serviços públicos. Exatamente. E agora, a linguagem da ordem hoje, ela é uma linguagem, eu diria, com tranquilidade universal. Ela consegue dialogar com todos esses advogados, que sejam aqueles advogados jovens há mais tempo, eu sou uma jovem há mais tempo, né? Que foram forjados lá atrás, com a advocacia jovem hoje em dia. Isso porque nós temos dentro da nossa casa a felicidade de conglobar várias matizes de vários advogados de tempos e modos distintos. Então nós temos advogados que foram forjados lá atrás e temos colegas advogados hoje, inclusive compondo a diretoria, e a gente tem uma diretoria da advocacia jovem. Legal. Dentro da diretoria da ordem. Coisa que não existia, e ela passou a existir nessa gestão. E aí, por quê? Porque nós precisamos de olhar realmente para o jovem advogado, que é a maioria da advocacia hoje. Agora, nesse diálogo, Bruna, ainda me preocupa alguns aspectos, porque eu entendo. Eu não sei se por conta da minha formação jurídica, mas alguns princípios do direito, e eu digo como um todo, porque isso vai valer para os jovens juízes, para os jovens promotores, para os jovens advogados, um mínimo de liturgia tem que ser preservado. A advocacia e o direito em si, ele é uma ciência e, como ciência, precisa ser tratado assim. Sim. Ele não pode ser tratado, e aí por mais que a gente entenda, olha, hoje em dia realmente a gente precisa ter uma linguagem mais simples, um diálogo melhor com a sociedade, eu concordo. Eu concordo que uma coisa é a gente dialogar com a sociedade, outra coisa é a gente atuar nos autos. E eu não consigo comungar ainda, ou entender dessa forma, de que eu possa trazer para uma petição uma linguagem coloquial. Eu acho que a gente precisa de ter um mínimo de liturgia. Eu não posso ir para uma audiência de camiseta. Até porque eu não vou ver o juiz de camiseta. Eu não vou ver o promotor de justiça de camiseta na audiência. Pelo menos é a regra. Eu não vou ver o juiz de calça jeans. Ele vai estar, via de regra, com terno e toga. Da mesma forma, o promotor de justiça. Mas e nós da advocacia? Será que nós podemos desligar dessa liturgia? Eu, do meu ponto de vista, não. Porque nós temos que preservar ainda, do meu ponto de vista, a dignidade da nossa profissão. E a dignidade da nossa profissão está diretamente ligada também ao visual. Estar bem trajado, falando bem, com propriedade, com técnica. Isso faz com que as autoridades do outro lado também entendam e enxerguem que do outro lado está a sua autoridade, ou o advogado e a advogada. Até porque não há hierarquia entre esses atores. Isso é o que está no nosso artigo 6º do Estatuto. Sim. Agora, eu não posso chegar lá como chefe de uma audiência, porque se não tem hierarquia, juiz, promotor e advogado são senhores do processo. Mas
um estar ou não estar em pé de igualdade com o outro, nem visualmente. Nós temos Sim. que se igualar. Para isso, nós temos que também ter postura. E uma postura visual e técnica muito importante, esse é o meu ponto de vista, é fundamental para manter a rigidez disso. E aí, quando se vê do outro lado alguém numa situação de talvez inferioridade, pode trazer para qualquer um daqueles personagens achar que pode tratar de maneira desigual, quando não deve, e não é o que desejava nem pelo legislador. Isso é verdade. Querendo ou não, um advogado hoje que não se veste ou não tem uma postura adequada, não respeita a liturgia e nem os princípios, ele não representa só ele. Ele representa a classe. E tem muito advogado hoje que ainda não consegue ter essa mentalidade. De que, não, eu não represento só eu como advogada. Eu represento a classe, eu represento todos os advogados. E sair numa mídia, ou advogado, ou advogada, né? Eu queria que você me dissesse um pouco sobre os rios do Brasil. Os rios do Brasil, as hidrovias, né? As hidrovias. Aliás, esse é um tema, Bruna, porque eu vou voltar um pouquinho. Eu passei pela Secretaria-Geral da Subseção de Ceilândia, em 2018 me tornei conselheiro seccional, já em 2021 fui convidado para poder participar da diretoria da Ordem, como diretor de prerrogativas, fui reeleito em 2024 também como diretor de prerrogativas e participei das comissões de Direito Marítimo do Conselho Federal e hoje sou presidente da Comissão Nacional e Especial do Direito Hidroviário e diretor jurídico da Associação Brasileira da Navegação Interior. E esse é um processo que eu iniciei em 2015, observando uma oportunidade que a advocacia nos traz. Sempre a advocacia é um campo muito aberto. E me procurou um cliente do Rio de Janeiro, que atua no ramo de estaleiros ou construção naval, me pedindo um auxílio junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários aqui no Distrito Federal, onde está localizado basicamente todo o poder do país, e aí congloba também, mais uma vez, todas as agências reguladoras, ministérios envolvidos. E obviamente, eu nunca tinha ouvido falar do tema. Desafio. Né? Foi um desafio. Mas a oportunidade bateu na porta. E aí, quando eu volto para aquele tema, né, que eu falei, é a sorte batendo na porta. E aí, cabia a mim decidir enfrentar ou recuar. E eu decidi enfrentar. E o cliente gostou da postura e da atuação, apostou no escritório, apostou em mim. E em 2019 ele me convidou para poder participar junto com ele. Ele ia compor a diretoria da Associação Brasileira de Navegação Interior e me convidou para poder compor na diretoria jurídica de hidrovias. E aí eu sempre digo para a advocacia, oportunidades não faltam. O campo está muito aberto, o sol é para todo mundo. Basta a gente saber se situar. Agora, claro, sempre bom e importante para a advocacia mirar onde ninguém está mirando. Existem oportunidades que ninguém está mirando. E no feijão com arroz, onde está indo todo mundo, é até fácil, mas não é o melhor. Obviamente, o que a advocacia espera é ir para o risoto, para o melhor prato. Isso é verdade. E para isso precisa realmente ter foco, hiperfoco e buscar temas que pouca gente está visualizando. E um deles é a parte hidroviária, a parte de direito marítimo, propriamente dito, né? E no país a gente tem uma dívida histórica com os nossos rios. E eu digo isso que é uma dívida histórica porque os rios sempre proveram o nosso país. A gente talvez tenha a maior bacia de água doce do mundo e uma das maiores malhas hidroviárias do mundo também, com milhares e milhares de quilômetros que podem ser navegáveis via rio, e não só por rodovias, que é o comum no nosso país. E por que as hidrovias são importantes? E eu digo, por que nós não temos ainda hidrovias no país? Nós temos rios navegáveis. Porque nunca se trabalhou em infraestrutura de rios para navegação. Ele sempre proveu água doce para a gente poder beber, tomar banho, pesca e assim por diante, mas nunca proveu o transporte de passageiros com as melhores práticas e nem o transporte de cargas também com as melhores práticas, embora seja o transporte que menos polui no mundo. Ele despeja bem menos gás carbônico do que as rodovias. Aliás, um comboio hoje de balsas, por exemplo, que pode transportar milhões de toneladas com uma única viagem, pode tirar 1.000 caminhões de uma rodovia. E quantas toneladas de CO2 pode ser diminuído graças a uma mudança de modal? Eu estou saindo do rodoviário e indo para o hidroviário. Agora,
como a gente pode fazer para que as hidrovias se consigam navegar melhor nos rios? Sim. Aí precisa, obviamente, melhorar as cartas náuticas, precisa de melhorar a profundidade dos rios, né, com um calado melhor para poder fazer as travessias, mas infelizmente ainda não tratam os rios como sendo uma política de Estado, e sim como política de governo. E políticas de governo ficam a sabor do vento dos políticos. Essa semana mesmo nós tivemos uma notícia desagradável por parte do governo, porque a concessão do rio Tapajós, no Pará, já estava avançada e aprovada por meio de decreto. E essa concessão tinha o apoio maciço daqueles que iam prover a hidrovia, que são os armadores, os empresários que transportam cargas. E eles estavam dispostos a pagar as tarifas de pedágio. Empresários, a política, o político mesmo, o governo não está preocupado. E por que ele estava disposto a fazer isso? Porque o rio ia ter melhor sinalização. Ele poderia viajar não só de dia, mas também à noite. Ele poderia ampliar 2 vezes o volume de cargas a ser transportado nos rios e diminuir a quantidade de caminhões nas rodovias, causando menos acidentes, causando menos poluição no ar atmosférico. Mas, infelizmente, venderam para o governo uma narrativa de que estaríamos privatizando rios, quando, na verdade, o transporte de passageiros não seria impactado, porque não teria tarifas para transporte de passageiro. Ao contrário, teriam mais políticas de limpeza para o rio, uma série de coisas entregáveis para o rio, que seria muito melhor. E tornar aquele rio, ainda com todas essas nuances, um rio navegável. Mas, infelizmente, o governo recuou nesse ponto, mas, obviamente, conseguimos inúmeros avanços nos últimos anos, e eu diria até que a questão dos rios no país hoje é aquilo que está na ordem do dia. E é claro, se a gente for pensar com um olhar estrangeiro, nós vamos para Estados Unidos, China, Europa, a gente vê investimentos aos montes grandiosos realmente, com uma tecnologia extremamente avançada. Um rio, por exemplo, o Mississippi, que parece uma Dutra, com um transporte muito pujante, mas a gente ainda tem uma certa dificuldade de pensar que o rio ele pode ser melhor utilizado e pode servir de base para a diminuição de poluição. Porque com a diminuição de veículos em rodovias, a gente também diminui a quantidade de CO2 lançada no ar e diminui também o número de acidentes rodoviários. Além de ser menos poluente, ele seria também mais barato? Sem dúvida nenhuma. Porque se você colocar 1.000 caminhões numa estrada para poder transportar, ele vai ter um volume de custo parcelado. Numa única viagem, eu transporto como se fosse 1.000 caminhões de uma única vez, usando um único empurrador. Legal. Menos combustível, menos pessoas transportando. Eu teria que ter 1.000 caminhoneiros, pagando salário de 1.000 caminhoneiros. Eu vou ter que pagar só uma tripulação. E as balsas, imagina um comboio com 20 balsas, só vai ter tripulação no empurrador. Um comandante, um marinheiro, um ajudante de comandante, assim... Na melhor das hipóteses, 5 pessoas. Hoje no Brasil, quem está assistindo aqui, que se quisesse um emprego, um futuro nisso daí, ele poderia também, se o Brasil, claro, investisse nisso, seria uma possibilidade a formação de fluviários, a formação de marítimos no país, ele é um problema também. Por que não se consegue avançar no país também sobre esse ponto? Porque a gente forma pouco e forma mal. Nossa. E os salários não são ruins. Se você pegar um marinheiro, de início, é de 5 a 8 mil reais para começar. É claro que ele vai ter uma renúncia, porque quando ele vai viajar, ele vai ficar tempo fora de casa, essa coisa toda. Mas os salários são atrativos. Os salários de comandantes são compatíveis com o de comandantes de aviões, até porque a responsabilidade também é alta. Agora, a gente tem poucos fluviários, a gente tem poucos marinheiros para atender o mercado. E o mercado está crescendo exponencialmente. Se a gente pegar os números da ANTAQ, todo ano há um aumento, porque, obviamente, nós temos um aumento da carga, a gente consegue hoje produzir mais soja, mais minério, as commodities estão aí. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Como que isso influencia no agro? E aí, essa pergunta é inteligentíssima, mais uma vez, porque há uma simbiose de uma cadeia de produção. E uma das partes da cadeia de produção é a logística, porque não adianta eu produzir e não tem como escoar. E hoje a escoação via Sudeste, ela já é inchada, porque naturalmente a produção industrial em São Paulo, uma série de coisas, em Minas e assim por diante, ela vai escoar por ali mais próximo. Santos, Rio, Espírito Santo. Agora, e aquilo que é produzido aqui no Centro-Oeste, até parte do Sul, como que a gente faz para poder escoar isso? O Arco Norte é o melhor caminho.
por meio dos rios até chegarmos aos Verdade. portos de Amazonas, do Pará, e dali sair inclusive, uma rota até mais tranquila para os Estados Unidos, para a Europa, está muito mais próximo ali, inclusive, de rota. Então, inteligentemente falando, dentro de modais, e é possível que se faça um trabalho sempre de junção entre todos os modais, é possível trabalhar isso, o ferroviário, o rodoviário e o fluviário, dentro de uma mesma cadeia de logística. Isso é perfeitamente possível. E é o mais prático e mais barato. Mas a gente, assim, como política de Estado, a gente ainda não conseguiu desenvolver isso. Há, por exemplo, e ficou parado no Supremo Tribunal Federal por uma discussão política, por muito tempo, os estudos da Ferrogrão. A Ferrogrão é a ferrovia que vai ligar o centro-oeste ao norte do país, transportando assim, um volume gigantesco de soja, por exemplo, um volume muito mais alto, com um custo menor e com menos também poluição. Mas por uma discussão de um trechozinho muito quase que insignificante da Para o Petrópolis. produtor ali no agro ficaria até mais barato. O custo dele seria mais barato para ele poder de transporte. O custo de serviço, sem Mas dúvida aí, nenhuma. quando chega para a gente na nossa casa, ele não mudaria nada, não ficaria mais barato, nem mais caro. Se você diminui o custo na cadeia produtiva e na cadeia de logística, você consegue entregar com preço mais barato, sem dúvida nenhuma. O custo de produção do país ele é repassado para o consumidor final, sempre. Então, o consumidor acaba pagando a conta. Se a gente consegue diminuir na cadeia de produção ou na cadeia de logística, a gente consegue entregar com custo menor, sem dúvida nenhuma. Quem que você acha que trava isso? Bruna, claro, são muitos os interesses. E aí eu digo, seja arrecadatório, parte do Estado, mas o empresário também. Se a gente for observar, parte dos valores que são pagos em tributos também voltam como subsídios para aqueles que são produtores e para aqueles que estão na cadeia de logística também. Sim. O fundo para o agro ele é um fundo muito robusto e aí você precisa fazer investimentos para poder comprar máquinas e tecnologia mais avançada, além de materiais de agrotóxicos, assim por diante, que causem menos impacto para o consumidor. Mas, ao mesmo tempo, na cadeia de logística, por exemplo, no Arco Norte, você tem diferenças para aquilo que você arrecada do Fundo da Marinha Mercante, que é um outro fundo, uma CID, que também incide no transporte. Se você descer isso para o Sudeste, vai ter um custo diferente. Se você desce isso para o Arco Norte, também tem um custo diferente. Isso dentro de uma cadeia de logística, você precisa pensar bem. Por isso que, muitas vezes, para o produtor, ele prefere que realmente siga por esse caminho. Vai ter um custo menor também. E para aquele que está para o fluviário, há uma diferença porque ele, obviamente, à medida que o governo arrecada mais para o fundo, ele também tem mais condições de buscar no fundo investimentos. Sim. Então, todos têm interesse, seja arrecadatórios, seja daqueles que têm interesse em investimentos com aportes também estatais. Então, é um conglomerado mais complexo de se discutir. Não é tão simples, é claro que caberia talvez até um programa só pensado em fundo da Marinha Mercante, por exemplo, para a gente poder conversar. Mas e vale a pena, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas não conseguiríamos aqui esgotar o tema na tarde de hoje. Ele é um tema bem extenso, bem profundo e bem específico. Sem dúvida. Bem específico. Parabéns pelo seu desafio. Obrigado. Pela sua ousadia também como advogada. A gente vê muito hoje advogado assim que às vezes fecha portas para uma oportunidade que pode mudar também a sua profissão. Sim. E vamos falar sobre prerrogativas. Prerrogativa não é privilégio, mas ela incomoda, não é? Sim. Por que ela incomoda tanto, Newton? Bom, Bruna, mais uma vez, a pergunta ela foge dos padrões. Né? Geralmente as pessoas querem saber quais são as nossas prerrogativas, por que elas existem e assim por diante. Né? Mas agora, por que ela incomoda? Porque a advocacia incomoda. A advocacia está ali para poder dar voz para quem não tem voz. Né? E, infelizmente, a nossa própria sociedade, ela tem como característica ser punitivista. Ela não é tão benevolente, ela não tem paciência. E muitas vezes a paciência é extremamente importante para que a gente consiga enxergar a realidade. E aí muitas vezes a gente tem um recorte da realidade e pensa que aquilo de fato é o que aconteceu. Quantas vezes a gente não vê uma reportagem acusando seriamente uma pessoa de determinado tema, a polícia dando entrevista, o promotor de justiça dando entrevista, e a única pessoa que se coloca ao lado daquela pessoa investigada é o advogado. É o advogado. E aí contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. E é claro que aí quando o advogado vai lá para poder fazer aquela defesa daquela pessoa, que a sociedade está execrando, que a mídia está execrando, que o Estado está execrando, essa pessoa também pode ser mal vista.
Quantas vezes não se confunde a pessoa do advogado com a pessoa do investigado? O que é muito lamentável. Então, Isso é perigoso. e muito perigoso. E aí, claro, a advocacia, essencial à construção das democracias, à construção das repúblicas, ela, por mais que ela incomodasse, ela foi essencial para tudo isso. E eu digo, desde o Brasil Império até os dias atuais, a advocacia teve papel fundamental na nossa política, na formação jurídica, na formação política do nosso país. Ela teve esse papel muito, muito importante. E ainda continua tendo. E continua tendo. Agora, o nosso sistema de prerrogativas, ele de alguma maneira, ele é recente. Ele é de 1994. Mas imagina o quanto a advocacia não precisava disso há mais tempo. Eu diria, brinco muitas vezes, que desde Cristo. Porque a gente acostuma a ouvir e talvez achar até bonito do ponto de vista de supremacia moral, dizer que bandido bom é bandido morto. Mas será que quando Cristo, por exemplo, foi crucificado ao lado de duas pessoas que supostamente seriam ladrões, ele achava isso? Será que foi dado ampla defesa e contraditório para esses três? E será que se tivesse um advogado lá, talvez pudesse salvar a humanidade, salvando o próprio Cristo? Então a gente tem que entender a importância do papel da advocacia na sociedade, especialmente para a defesa das liberdades individuais. E quando se pensou em 94 no sistema de prerrogativas, se pensou com base naquilo que a Constituição garantiu, e talvez a única Constituição no mundo que tem previsão e assento da advocacia dentro de um diploma fundamental para um país, que é a Constituição Federal, no artigo 133, onde diz que a advocacia é essencial à administração da justiça. E é realmente. Agora, para que a advocacia realmente exerça esse papel fundamental na administração da justiça, ela precisa ter garantias e não privilégios. E essas garantias, elas são tão fundamentais para o exercício inerente da advocacia que sem elas, eu diria até que a gente não teria sequer oxigênio para atuar como advogado. Se eu não tenho direito de falar com o meu cliente, porque ele de alguma maneira está com a sua liberdade cerceada, será que eu conseguiria fazer uma boa defesa? Será que eu conseguiria atender os interesses do meu cliente empresário sem ter acesso ao processo que estivesse em aberto em desfavor da empresa e um órgão de controle, por exemplo? Eu não conseguiria. Imagina um PROCON atuando, multando o meu cliente em balizas altas, sem que ela soubesse por que ela está sendo multada. Acesso ao cliente, o direito de falar com a autoridade. E aí eu digo autoridade judicial, autoridade policial, autoridade administrativa, é inerente ao exercício da advocacia, porque sem isso, como se dá plenitude ao direito de defesa? E por isso que na Borbulhões, ele faz esse registro histórico da participação do Conselho Federal na formação da nossa Constituição e da Lei 8.906, que é o nosso estatuto, e aí ele lembra que lá ficou assentado o direito ao devido processo legal, ao pleno exercício do direito de defesa. Agora, como que se garante isso? Com a advocacia forte. Com a advocacia com garantias. Com a advocacia tendo realmente o direito de exercer o seu papel, ainda que incomodando. Aliás, é um dever da advocacia no nosso Código de Ética e Disciplina agir, inclusive, com destemor e incômodo. Nós não podemos baixar a cabeça para absolutamente ninguém. Não podemos ser, obviamente, soberbos ao ponto de ser desrespeitoso com quem quer que seja. Mas, ao mesmo tempo, não podemos baixar a cabeça, porque senão estaremos diminuindo o exercício da própria advocacia. Qual seria aí o maior risco? O Estado ultrapassar limites ou o advogado não reagir? São duas faces da mesma moeda. O advogado não vai reagir porque estamos tendo uma arbitrariedade. Se a arbitrariedade está ocorrendo, talvez seja porque o advogado não esteja desempenhando bem o seu papel. E os dois causam um imenso risco para o exercício do direito de defesa e especialmente para o direito do cidadão, para o direito de uma determinada empresa. E aí nós já vimos que um processo levado sem as balizas constitucionais devidamente respeitadas, ela causa não só uma prisão injusta e ilegal, como ela também leva a bancarrotas, ela leva uma empresa à falência, causando uma diminuição de arrecadação, também a diminuição de empregos, a própria criação de novos empregos e também, obviamente, a dispensa de funcionários. Isso tem um impacto na vida das pessoas muito grande. Então, nós temos que ter isso de maneira muito consciente e espero que as autoridades também sempre tenham e, quando não tiver, estaremos lá, na primeira trincheira para poder defender esse cidadão. Você já viu alguma autoridade, algum juiz, usar a autoridade como mecanismo de intimidação? Para intimidar o advogado? Isso faz parte do cotidiano. A grande verdade é essa. O juiz, ele é o juiz.
E Mas ele tem que usar se a achar assim, autoridade dessa como um forma. mecanismo para intimidar o advogado. Isso também acontece com muita frequência. Agora, o advogado também não pode se deixar intimidar. Ele está ali, e por isso que o artigo 6º garante que não haja hierarquia entre aqueles Entre atores, eles. e não estamos falando nem de igualdade. Eu não vou falar que o juiz é igual ao advogado, isso não é o propósito da lei. A lei fala em inexistência de hierarquia. Então o juiz não manda no advogado, nem o advogado manda no juiz. Agora, uma coisa é certa, dentro desse papel, daquilo que é juiz e daquilo que é advogado, cabe ao advogado pedir e ao juiz decidir. E é claro que a gente tem que estar preparado para pedir. E pedir com muito fundamento. Tem que estar Que preparado. ainda que haja uma negativa, ainda que haja determinada arbitrariedade, a gente tenha condições técnicas de levar para o duplo grau de jurisdição, levar para os órgãos de correição. A gente tem que estar preparado para isso. Infelizmente, historicamente falando, sempre teremos alguma autoridade que vai transbordar da sua autoridade. Isso é fato, porque nós estamos falando de pessoas, seres humanos. E por mais que seja uma pessoa preparada, por mais que seja uma pessoa concursada e assim por diante, isso não quer dizer que ela seja infalível. Agora, nós, a advocacia, dentro daquilo, do papel constitucional que ela nos traz, que é o de ser essencial à administração da justiça, cabe a gente colocar isso no prumo e trazer isso para o prumo. Isso vai acontecer e tem que acontecer. Se não acontecer, e enquanto não acontecer, e a advocacia não fazer isso, e eu quando eu digo advocacia, eu digo não só a nossa instituição, porque num processo singular, não cabe a institucionalizar um processo. Não podemos institucionalizar, trazer a ordem para dentro de um processo singular. Isso é verdade. Por quê? Porque lá já está o advogado para exercer o direito de defesa, para fazer com que o direito da parte seja observado. Eu não quero institucionalizar os meus processos, porque senão os honorários que eu recebo tinham que ir para a instituição. E a lei me garantiu, a lei me deu poderes para que eu possa exercer aquelas garantias que estão previstas no nosso estatuto. Não deu para a OAB isso. Ela entregou isso para o advogado e para a advogada. E qual que é o preço disso? A eterna vigilância. Nossa, como advogado e advogada. E não da OAB. A OAB tem o seu papel importantíssimo de fiscalizar. Sim. Mas dentro de uma função institucional macro. No processo singular, cabe ao advogado e à advogada fazer esse papel, e exercer esse papel, de colocar o direito no prumo. É isso que é importante. Então, muitas vezes a gente vai ver, olha, determinado juiz extrapolou, está extrapolando, mas o que a defesa está fazendo para poder tentar mudar isso? E quando a gente vê que não tem outra saída, que a matéria realmente transbordou os níveis para um nível institucional, aí sim, a nossa casa também tem que se fazer presente. E agora, eu diria até mais recentemente, não sei se o Bruno está dentro do seu escopo de perguntar, mas, por exemplo, o inquérito das fake news. Na semana passada, nós tivemos uma atuação por parte do ministro intimando um presidente de uma associação a prestar depoimento e, a rigor, pelo menos é o que consta nas grandes mídias, que ele teria sido intimado por ter dado uma entrevista a uma determinada rede de televisão. E para nós isso é muito grave. A gente aí, de fato, demanda para que a ordem também, e aí não só a advocacia no seu papel singular, mas a Ordem dos Advogados do Brasil oficiou ao ministro para que aquele inquérito não servisse mais de instrumento para tentar intimidar nenhum cidadão. E ao que me parece, e eu dou total razão à nossa casa, que me parece que aquele inquérito estava servindo justamente para isso. Porque não houve, por exemplo, e pelo menos não consta nas informações de mídia, que houve, por exemplo, um pedido da Polícia Federal, e ainda que houvesse um pedido da Polícia Federal para que fosse intimada aquela parte, demandaria a análise do Ministério Público. Uhum. Eu também não tenho até o momento informações de que o Ministério Público tenha pleiteado isso ao ministro. E se tudo isso aconteceu, e isso aconteceu em menos de 24 horas, a gente também tem uma situação heterodoxa. Porque isso não é tão rápido. E por que se incluiu essa pessoa como investigada no inquérito que foi aberto em 2019? Né? Veja bem, nós estamos falando do inquérito que foi aberto em 2019. E quando a gente fala em inquérito, que ele é aberto para analisar fatos pretéritos e não futuros. Eu estou abrindo um inquérito para poder investigar o que vai acontecer no futuro. Isso não existe. Então, se você inclui novas pessoas por fatos novos, você está transbordando daquilo que a gente espera como sendo o devido processo legal. E aí, considerando o nível de repercussão que isso poderia causar em todo o país, porque se quem faz isso é a mais alta corte, por que o juiz ali em Braslândia não faria também? Então, aí nesse ponto, abre brechas que, de fato, aí realmente ultrapassa aquilo da atuação do advogado singular. Acredito eu que o presidente da associação tenha se feito presente junto com o advogado no ato.
para garantir Sim. os seus direitos. Mas foi necessário que a gente institucionalizasse o tema para que não crie um precedente absolutamente negativo para a sociedade. E essa é a nossa verdade. preocupação. Muita coisa. Bastante. Muita coisa. Prerrogativas. Quando a prerrogativa ela é violada, acredito eu que não é só o advogado que é violado, é o próprio cidadão. Uhum. Tem um sábio que ele fala que primeiro eles vão lá, arrancam as suas rosas, e aí você não fala nada. Não, só arrancaram as minhas rosas, eu vou lá e planto de novo, e tá tudo bem. Depois, eles entram na sua casa, mexem nas suas coisas, e aí aumentou a agressividade, aumentou a violação, aumentou mais ainda. E aí, nesse momento, você já não pode fazer mais nada. Porque já agravou a situação, já cresceu muito. E eu vejo muito similar com as prerrogativas. Né? Hoje tem a violação de prerrogativas do advogado e muito advogado não reagindo a essa violação de prerrogativas, e isso acaba sobrepondo aos outros advogados de profissão. E acaba que, não vou dizer que seria autoridade, porque a gente não consegue colocar a violação de prerrogativas só com o uso de uma autoridade, mas que eles estão violando. Você já chegou a estar de frente com o delegado. Já chegou a algumas situações de você ver a violação na sua frente. O que você fez? Essa é uma pergunta para mim no meu papel Isso. como advogado Como particular. advogado. Todos nós, eventualmente, em algum momento, passamos por algumas circunstâncias, algumas situações em que demanda da advocacia um exercício mais altivo, né? Para que a advocacia seja respeitada na sua plenitude, na sua dignidade. Eu também já passei por situações assim, em delegacia. Me lembro, de fato, uma única vez assim, em que a situação realmente foi muito grave. Eu me socorri da nossa casa, porque eu percebi que sem esse apoio institucional, a situação descambaria para talvez até para uma agressão mais grave. E quando a nossa casa interviu, a autoridade, de fato, se recolheu, pediu desculpas e uma série de coisas. Mas em nenhum momento eu me deixei intimidar. Quando a autoridade falou, você não vai passar por essa porta, eu passei porque a advocacia exige coragem. Quando ele disse que eu não poderia falar com o meu cliente, eu disse que eu iria falar com o meu cliente. Eu fiz isso porque a advocacia exige coragem. E quando ele viu que a nossa instituição estava do meu lado, ele viu que o prejuízo maior seria dele do que efetivamente manter aquela litigância para comigo. E no final das contas, eu não era a pessoa mais importante ali. O mais importante era o meu cliente que estava preso. Né? Um dos momentos em que eu ainda exercia com mais proficiência a advocacia criminal, mais rotineiramente, né? Mas hoje em dia já com muito menos incidência, mas na época foi necessário isso. Nós não podemos permitir jamais que as nossas prerrogativas sejam violadas. Então, se houve uma ação de desrespeito, a gente tem que se portar de maneira muito contundente contra. A advocacia precisa fazer isso. E eu costumo sempre dizer isso, Bruna, que ética e prerrogativa são duas faces da mesma moeda. Então, se eu não atuo com coragem, eu vou prejudicar toda a nossa classe, diminuir as nossas prerrogativas e, consequentemente, eu posso até sofrer um processo ético disciplinar. E se eu atuo de maneira antiética dentro de um processo ou na minha condução da advocacia, eu também mitigo as próprias prerrogativas. E muitas vezes a gente vai para uma reunião com uma determinada autoridade e ela fala, eu já cheguei aqui, doutor, e teve advogado que fez isso, pegou o dinheiro do cliente e não repassou, levantou o alvará aqui e não fez isso, eu pedi ele queria falar com o cliente, ele passou coisas ilícitas para o cliente. É claro que são acusações graves que precisam ser apuradas e que a gente não vai dar o devido crédito só com a palavra daquela autoridade. Mas isso é para demonstrar e para demonstrar o quê? Que quando um advogado pratica um ato antiético, a primeira coisa que a autoridade tenta se defender é justamente com base nesse fato. Mas aí, entrando nesse ponto, pelo que eu entendi, a autoridade, ela acaba querendo julgar aquele padrão de ética do advogado que não é ela
Isso, ela vai que tentar se deveria medir, julgar. vai tentar medir por uma régua No caso, que seria a não própria OAB. que não é devido para ele, sem dúvida nenhuma. O que eu estou querendo dizer, Bruna, é o seguinte, é que a gente precisa de manter um padrão ético, e por isso que eu vou recompor a memória de uma das falas que eu falei logo no início da nossa conversa. A advocacia é a entrega de uma confiança a uma consciência ética. Então nós temos que ter essa consciência ética diuturnamente. Diuturnamente. Por quê? Porque se eventualmente houver uma violação de prerrogativas, aquela autoridade ela não vai poder se valer desse tipo de acusação. Entende? Isso que é Sim. importante. O padrão ético, ele aumenta a régua dos direitos e prerrogativas da advocacia também. Então, quanto mais, eventualmente, a gente viola o nosso padrão ético, com menos poder a gente consegue atuar naquilo que, de fato, é prerrogativo. Quantas vezes a gente vai ver, e muitas vezes a gente, dentro das prerrogativas, a gente vê isso, a SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária e a própria várias execuções penais, tentando mitigar as prerrogativas da advocacia no sistema prisional com base em determinadas acusações feitas contra a advocacia. Nós não vamos permitir isso. Aliás, esse padrão ético, quem tem que corrigir, quem tem que buscar qualquer tipo de correção é a advocacia. É o nosso Tribunal de Ética. Não cabe aquelas autoridades, mas elas vão tentar se valer desse tipo de expediente para poder justificar a violação de prerrogativas. Então, a gente tem que, como eu falei mais uma vez, qual que é o preço das nossas prerrogativas? A eterna vigilância. Seja para lutar em favor delas, seja para manter um padrão ético que garanta que aquelas prerrogativas não possam ser violadas. Então, é isso que eu acho que a gente precisa a nossa integridade, ela é fundamental para que a gente tenha, de fato, condições de discutir em alto e bom nível com quem quer que seja. Pode ser a maior autoridade do país. Ele vai ter que respeitar a advocacia, porque não há padrão ético, moral abaixo da régua. E quando Nós a gente estamos vê muito acima disso. No Brasil, claro, a gente pode já ter visto, advogado algemado na TV. E aí você fala aí de integridade, né, do advogado. Como é que isso acontece no Brasil? Pode acontecer, Bruna, por Mas várias razões, claro. Aí É seria claro uma que prisão que, ali naquele caso, seria ilícita, por um abuso de autoridade. a depender das circunstâncias, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos um caso clássico em Planaltino, em que um colega advogado, no curso da sua atuação como advogado, ele foi dado voz de prisão para ele foi colocado dentro de uma cela, algemado pelas mãos e pés. Com o cliente? Por incrível que pareça, com o cliente e outros réus. Então, por que aquela autoridade fez isso? Ela fez aquilo dali para poder constranger efetivamente o advogado, para humilhá-lo perante o seu cliente e outros presos. Foi isso que ele quis fazer. Nós fizemos um desagravo, nós fizemos a representação criminal contra esses policiais. Nós tomamos todas as providências necessárias e imediatas. Quando o advogado, a gente tomou conhecimento que ele estava preso lá por conta disso, nós encaminhamos um procurador imediatamente para lá. A própria presidente da subseção de Planaltino também seguiu para lá, obrigou aquele delegado a retirar as algemas. O próprio flagrante que aquele delegado... Imediato, foi de assim? imediato. Quando ela chegou, Ele já e a nossa acionou. procurador, não foi de imediato o acionamento, porque ele não tinha condições de ligar. Até que alguém ligou para avisar da circunstância, é que a gente chegou lá. Já tinha algo em torno de 30, 40 minutos que o advogado estava naquela situação. E, obviamente, teve também um aspecto também, claro, sem dúvida, de fator histórico e racial. Era um advogado numa subseção negro. O que é muito lamentável falar isso, mas é a mais pura realidade. Esse recorte também precisa ser feito. Tá? Então, nós tomamos essa providência, demos todo o acolhimento ao advogado e fizemos. Esse delegado procurou a OAB para tentar dialogar. Nós falamos que não tinha diálogo. Não tinha diálogo. Porque o que foi feito foi um grave abuso de autoridade. Mas clássico. Mas, infelizmente. E a integridade do advogado. Infelizmente, o Ministério Público, que tem um papel constitucional de fazer o controle externo da atividade da polícia, não abriu processo criminal contra esse delegado por abuso de autoridade. Infelizmente. Nós recorremos dessa decisão e hoje o processo, inclusive, está no CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, porque, infelizmente, o nosso Ministério Público do Distrito Federal não reconheceu como sendo abuso. E aí eu digo, Bruno, que é claro que, em algumas circunstâncias, pode ser que o advogado não tenha sido preso nem no exercício da profissão, pode ter sido por violação, por violência doméstica, pode ter sido por qualquer outra circunstância do dia a dia, que, infelizmente, todo ser humano está passível da prática de erros. E talvez, por uma circunstância de violência que ele esteja praticando ali naquele momento, seja necessária a contenção e o uso de contenção. Isso é natural. Ninguém está imune a isso, nem juiz, nem promotor. Se necessário for ele tiver um momento de violência incontrolável, tem que se algemar. Isso é fato.
Ou seja, tem que ter uma justificativa. Mas no caso não tinha. O advogado estava no exercício da profissão, ele não causava nenhum risco à integridade dos policiais. Absolutamente não causava. E isso ficou muito claro. Tanto é assim que o Ministério Público arquivou no outro dia esse expediente do delegado, onde ele abriu um inquérito por desacato e uma série de outras coisas que eles geralmente colocam lá, né, um exacerbamento para intimidar o advogado. No outro dia, o próprio promotor reconheceu como fato atípico. Agora, incrível é como o Ministério Público reconhece que o fato é atípico e, ao mesmo tempo, reconhece que não houve abuso. Isso, de fato, assim, é claro que... E não tem um prosseguimento. Vamos... Não, aí, claro, teve o núcleo de controle externo da Polícia Militar, da Polícia Civil, o NCAP, que a gente chama, tomou uma decisão, nós recorremos para a Câmara reconheceu que tinha violação, determinou o retorno para abertura, outros promotores receberam aquela demanda, mantiveram a decisão de arquivamento, nós recorremos de novo para a Câmara, de maneira dividida por 3-2, votou pelo arquivamento novamente e nós recorremos para o Conselho Nacional do Ministério Público. É lamentável a atuação do Ministério Público nesse caso, mas eu digo não todo, porque nós tivemos 2 procuradores do Ministério Público que deram votos assim, paradigmáticos para a advocacia, reconhecendo que houve ali um exacerbamento, uma violação de prerrogativas, mas outros 3 assim, não reconheceram porque assim, uma tese absolutamente teratológica, da qual a gente está agora combatendo no Ministério Público, no Conselho Nacional do Ministério Público. Nossa. Mas são os desafios da advocacia, Bruna. E esse nosso colega continua na advocacia com muita coragem, muita luta diária. Não é o que desejamos de forma alguma, mas diante desse tipo de situação, é importante que a advocacia saiba. Estaremos lá sempre, lado a lado, de mãos dadas, de braços dados, na luta para defender a nossa classe, a nossa casa, a nossa advocacia, as nossas prerrogativas. O que eu vejo aqui é que a defesa da prerrogativa, ela não é só por si só a prerrogativa, né? Mas a integridade do advogado e também do cidadão. Porque se hoje uma autoridade, ela consegue chegar a prender um advogado na frente do seu cliente de uma forma indevida, quebrando toda a integridade dele na frente do cliente, hoje o advogado ele é essencial à justiça. Ele é essencial, ele é o braço direito do Estado. Como é que você prende o braço direito do Estado? Dentro de um cenário de absoluto abuso, a gente vai encontrar as coisas mais absurdas. Essa é a realidade, né? Infelizmente. Mas aí para o todo cliente abuso... pensa, se isso pode acontecer com o meu advogado, imagina comigo. Né? Então, assim, hoje a gente está para defender os direitos estamos para defender os direitos dos clientes. Sim. E o Ministério Público tem um papel fundamental nisso. Assim como nós, na defesa das prerrogativas, na defesa das instituições, e quantas vezes a gente defendeu o próprio Ministério Público em processos singulares, porque, de alguma maneira, a diminuição da importância do Ministério Público diminui também a própria proteção da sociedade. Agora, o Ministério Público, quando diante de uma situação dessa, não exerce o seu mistério, a sua função de fiscalizador da atividade da polícia, abre espaço para os abusos. E aí cria-se inseguranças jurídicas e uma série de coisas. E o cidadão é que perde no final das contas. A violação de prerrogativas, na verdade, é uma violação do cidadão. O direito de ter do seu lado um advogado, de conversar com ele, de ter acesso aos autos, no final das contas, é para garantia do cidadão. De ter uma plenitude de defesa, de poder ter voz, de poder se sentir seguro, dentro de qualquer país que se considere um país democrático, republicano, não se pode pensar de forma alguma em abusos que afastem a própria aplicação da lei e do direito. Por capricho, por exemplo, isso não pode existir. E só quem pode garantir isso é a advocacia. Mas uma pergunta que você me fez, por que incomoda tanto? Incomoda porque existem abusadores. Para aqueles que não transbordam da sua atuação, não temem a advocacia, ao contrário. Nem incomoda. Nem incomoda. Eu lembro do ministro Teori Zavascki, que ele dizia que não existia para ele melhor assessor do que um bom advogado atuando no processo. E um bom promotor. Por quê? Porque trazia para ele a tranquilidade de tomar decisões. Porque se aquele advogado fez uma boa defesa e ele chegou à conclusão de que deve absolver, ele vai absolver. Ele está tranquilo em relação a isso. E ele também, se tiver de condenar, mesmo depois de todos os esforços da advocacia,
na sua plenitude, ele chegar à conclusão de que a pessoa merece uma condenação, ele também vai estar com a consciência tranquila para tomar aquela decisão. Agora, é importante que os atores que estão desde o início do processo, da formação do processo, no inquérito que seja, ele tem que ter essa percepção de que o advogado não está ali para atrapalhar. Ele está ali para poder assegurar que o direito seja melhor aplicado. E, no final das contas, é o que todo mundo quer. Segurança jurídica. Vamos lá, doutor. Antes da gente continuar, o Fala Capital, ele quer te dar boas-vindas com a nossa cara. E eu trouxe uma peça para você, da Dane-se, que é uma marca modernista de Brasília, que nasceu aqui em Brasília, no concreto daqui, que respira o mundo modernismo e a coragem de quem constrói essa cidade. E é para quem tem atitude, para quem é corajoso, quem é audacioso. E é uma marca que representa Brasília também. Obrigado, Bruna. Se soubesse, eu trago também uma lembrança. Essa é a hora do nosso presente. Fico lisonjeado com o presente. Vou deixar bem aqui, assim, para fazer o merchan também do Dane-se. Da Dane-se, né? Da Dane-se. E obrigado, realmente, muito obrigado. Fico muito feliz. Depois eu vou abrir. E agradeço o carinho. Eu queria falar com você sobre CPMI. Vimos ali violações de prerrogativas, vimos também senadores gritando na frente para advogado, falando que todo advogado é ladrão, todo advogado é porta de cadeia. E eu queria saber como que foi que a OAB ela se posicionou com relação a isso. Certo. Historicamente, Bruna, CPI, CPMI, seja em nível municipal, estadual ou federal, e aí quando eu digo federal pode ser Câmara, Senado ou mista, né, a CPI mista, todas elas, invariavelmente, acabam causando algum tipo de violação de prerrogativas. Historicamente, desde as primeiras que surgiram na nossa história mais moderna, democrática, né, e republicana, até os dias atuais. E acontecem porque, infelizmente, muitas vezes por falta de preparo, falta de conhecimento, e é ruim falar isso, porque nós estamos falando, muitas vezes, da nossa alta cúpula legislativa, que criou a lei, e que criou a Lei 8.906, e a gente já viu o absurdo de senador dizer que aquela lei, 8.906, criada pelo legislativo, pelo legislador, não valia dentro da casa, que criou a lei. Como assim? Porque o regimento valeria mais do que a própria lei que eles criaram. E aí, em outras palavras, a gente teria quase que uma hipótese de a lei vale para todos, mas não vale para alguns. A lei vale para todo mundo, mas aqui quem fala mais alto somos nós, e essa lei não vai ser aplicável. O que é triste, porque no final das contas, se eles criam a lei, eles criam para que elas sejam executadas, sejam respeitadas, porque é a vontade do povo. E quando o advogado está lá na CPI, ele está ali para poder atender muitas vezes o interesse de um cidadão, que está sendo alvo de uma investigação e não, de forma alguma, quero dizer que a atividade investigativa do legislativo, ela não seja importante, é legítima, é importante para o país. Investigar sempre é um papel Sim. importante, mas ela não quer dizer que seja carta branca para tudo. Não pode ser. E o respeito para a advocacia, para a gente, é fundamental. E aí, inúmeras vezes, especialmente desses últimos 6 anos para cá, onde eu estive à frente das prerrogativas, e em todas as oportunidades nós fizemos presente quando o advogado precisou nas CPIs, especialmente no Congresso Nacional. Nós tivemos casos também de advogados sendo investigados? A advocacia ela não está imune à investigação, né? Se alguém cometeu alguma situação de falta ética ou até mesmo criminosa, ela precisa ser investigada. Não estamos imunes a isso. Agora, é necessário que se faça o respeito, que se garanta tudo que de fato existe na lei em favor daquela pessoa, porque afinal de contas pode estar ocorrendo o quê? Uma criminalização da advocacia, porque afinal de contas nós incomodamos. E quando incomodamos, a primeira coisa que muitas vezes a autoridade pensa é fazer o quê? Vou retaliar. Como? Investigando-a. Vou investigar, vou intimidar aquele advogado. E isso nós não vamos aceitar. De jeito nenhum, jamais. Sempre vamos nos colocar contra isso, sem dúvida nenhuma. Agora, é claro, nós precisamos de criar um diálogo institucional ainda com os nossos congressistas, para que essa cultura não seja algo permanente. Toda vez que um advogado se fizer presente numa CPI, ele ser alvo de críticas, ser alvo de acusações levianas. Isso não condiz nem com o parlamento. O parlamento não está lá para isso.
Verdade. O parlamento não está lá para isso. E nem a advocacia está lá para atrapalhar os trabalhos da investigação. Ao contrário, está lá para poder ser participativo e, ao mesmo tempo, contribuir com aquelas investigações. Seja para poder trazer a prova de que a pessoa não deve ser acusada ou deve ser absolvida, ou seja, para poder dar condições para aquela CPI que, mesmo diante da defesa, ela ainda chegou à conclusão de que a acusação realmente precisa ser levada a efeito. São coisas distintas, mas cada um no seu papel. Cada um respeitando. A ordem ela vai respeitar sempre o Congresso. Afinal de contas, ela nasce a partir de uma lei, da Lei 8.906. Agora, é necessário que o parlamento respeite as suas próprias leis. Porque se ela não fizer isso, no final das contas, aqueles que aplicam a lei não vai dar o devido valor que aquela lei tem, porque nem mesmo o legislativo quer respeitá-la. Então é necessário que se crie uma cultura. É claro que essa cultura também vai ser criada a partir do momento em que a gente também aprovar melhores congressistas. E sempre há espaço para melhorar, Isso é em verdade. todas as instituições. Tá? Mas, para aqueles que estão lá hoje, eu não quero, de maneira alguma, criminalizar o exercício do legislativo, da função parlamentar, mas muitos não estão preparados para respeitar sequer a lei que eles mesmos criaram. A OAB hoje ela participa dessas criações de leis lá dentro da Câmara Legislativa, está mais presente? Como que ela está nessa atuação? Sim. Ela, como formadora de opinião, formadora de políticas, também formadora de políticas públicas, ela está presente, ela tem uma comissão de assuntos institucionais, com atuação legislativa. O nosso Conselho Federal, recentemente, num trabalho hercúleo junto com o próprio parlamento e ainda na gestão do Dr. Rodrigo Pacheco, que foi também conselheiro federal, formamos uma frente parlamentar da advocacia. Isso, obviamente, eu tenho que dar os louros ao nosso presidente Beto Simonetti, hoje nosso presidente Batonier à frente do Conselho Federal, porque foi na sua gestão que foi criada essa frente parlamentar. E essa frente parlamentar tem um papel muito importante de, mais uma vez, fiscalizar que o nosso estatuto não seja atacado legislativamente. Porque há muitas legislações que tentam, por exemplo, acabar com o exame de ordem, que tentam acabar com prerrogativas da advocacia, tentam criminalizar a advocacia. E uma frente parlamentar com parlamentares engajados em defender a nossa casa é muito importante. E hoje nós temos também muitos advogados dentro do parlamento, pessoas com formação jurídica. Isso também é muito importante, porque no final das contas a gente cria também uma cultura jurídica institucional dentro do legislativo. Tá? Mas nós temos sim a ordem, o Conselho Federal, o nosso Conselho Seccional também nós temos uma comissão de assuntos institucionais que acompanha o legislativo e, é claro, dentro daquilo que tudo há de ser de interesse da advocacia. Por exemplo, leis que diminuam, por exemplo, direitos fundamentais ou direitos humanos, nós também podemos nos manifestar contra. Leis que dificultam ou diminuem as garantias processuais na advocacia ou do cidadão, nós também nos manifestamos contra. Então, nós temos esse papel, a ordem precisa de estar vigilante também, fiscalizando esse tipo de situação. Doutor, como mulher e como advogada, como que você acha que a OAB ela está preparada para as prerrogativas, violações de prerrogativas da mulher advogada? Porque hoje a mulher ela quer estar em todos os lugares. Ela é muitas em uma só, muitas profissões em uma só. É mãe, é advogada, é esposa, é dona de casa, cuida dos filhos, da casa, administra às vezes uma empresa, um escritório, cuida do escritório. E por muitas vezes as prerrogativas são violadas. E o nosso estatuto, eu poderia dizer que ele é um terno tradicional. Ele não cabe mais na advocacia atual. Ele já está fora do padrão, fora da moda, poderíamos dizer. Bruna, a advocacia ela é resistência. E para a mulher, muito mais. Aliás, na formação jurídica, as primeiras mulheres que se tornaram advogadas, elas desbravaram uma cultura machista, histórica. E até hoje ela precisa desbravar e desbravar muito. E aí, vamos pensar, por exemplo, eu te conheci lá na Ceilândia. Sim. Né? Em 2015, numa das primeiras eleições de ordem, que talvez você tenha participado ainda como bacharel em Direito. Mas imagina uma advogada negra, de periferia, tentando vencer na vida, com filhos, e uma série de coisas que o dia a dia lhe demanda, além do exercício da advocacia, não é fácil. Não é. Não é fácil. E, muitas vezes, o preconceito
para com o exercício da advocacia por parte de uma mulher, ela ainda está enraizada infelizmente, na história da humanidade, e o machismo ainda é uma chaga, né, da nossa sociedade, assim como é o racismo, e isso está, infelizmente, nas estruturas da nossa sociedade. E é contra isso que a gente precisa trabalhar e lutar. E uma das primeiras ações do nosso grupo de político de ordem, sob a presidência do presidente Délio, quando ele formou a chapa em 2018, nós não tínhamos regra para a advocacia, participação das mulheres na chapa. Mas o presidente Délio, por decisão interna corporis do grupo, tinha como meta a formação de uma chapa absolutamente paritária. E não só proporcionalmente, mas realmente em números absolutos. 50% de homens, 50% de mulheres. E quando eventualmente ganhássemos, e em todas as posições teríamos isso nas comissões, e no clube, na Fundação de Assistência Judiciária. E esse foi um compromisso do presidente Délio antes mesmo de ser regra. E quando virou regra, uma das conselheiras federais era a nossa hoje ministra Daniela Teixeira e Eu lembro da Daniela. A Raquel Cândido, que hoje é nossa tesoureira também. E um trabalho hercúleo delas de levar isso para o Conselho Federal. Um conselho ainda muito machista. Um conselho ainda enraizado de questões ainda muito retrógradas e não mais progressistas, né? Então foi um desafio muito grande. Eu lembro, hoje, nosso ainda conselheiro federal, Francisco Caputo, na fala dele, depois da ministra Dânia, ele dizendo que a gente não tinha mais condições de segurar, ou pelo menos o momento não se permitia mais não avançarmos com as políticas voltadas para as cotas de mulheres e negros, participação na ordem. Seria realmente um retrocesso, ou pelo menos a manutenção de um retrocesso muito grande. Então, quando... e esse foi um desafio, a participação feminina da nossa casa, nós tivemos pessoas gigantes na luta, e aí muita gente falava assim, não, mas aqui no nosso estado não tem condições, não tem nem mulheres que querem participar, né? E talvez, eu não sei se isso é verdade, até porque sou homem, mas eu, do meu ponto de vista, todos nós queremos participar. Isso que você falou aqui é fundamental. As mulheres querem estar em todos os espaços, mas isso não é só um querer, isso é um direito. Um direito de todos, né? Participar efetivamente da nossa casa e em todas as posições. E nós vamos conseguir avançar ainda cada vez mais. Isso aí é inevitável. O progresso é inevitável. E as mulheres vão continuar participando. E em se tratando de prerrogativas da mulher advogada, e aí eu sou muito feliz e tenho uma sorte muito grande de participar de um grupo em que ainda a Daniela Teixeira como vice-presidente da Ordem e logo depois como conselheira federal, mas ainda como vice-presidente da nossa casa, lutou muito para que as prerrogativas da mulher advogada fossem colocadas num capítulo específico e especial, porque são especiais mesmo. São. É diferente. Nós não podemos tratar a atuação da mulher advogada como uma atuação de qualquer outro advogado. E muitas vezes isso é difícil de alguém conseguir entender. Né? São muito diferentes. Imagina, e aí tem chegado para a gente, muitas vezes, a mulher advogada que acabou de passar pela gestação, muitas vezes com a cesárea, com a cirurgia, tem que estar peticionando nos autos para poder pedir para o juiz para suspender prazo. E aí, de fato, a advogada tem esse direito de pedir a suspensão do prazo, mas o próprio pedido de suspensão de prazo já é algo bem difícil, um desafio. Porque passa pelo estado puerpério, né? Assim, envolve hormônio, envolve ela ainda filho, envolve um novo nascimento. E ela ainda tem o desafio pessoa. de convencer o cliente de que precisa de pedir a suspensão do processo e que aquilo não vai prejudicá-lo. E aí é um problema para a mulher advogada também. Porque quando ela vai lá fazer isso, e aí ele pode ter, por exemplo, a ideia de, então vou mudar de advogado porque eu preciso de celeridade. Exato. Entende? Olha só a posição de fragilidade ainda, mesmo com esse avanço legislativo, a mulher ainda se encontra. Então, nós temos que pensar sempre em melhorias legislativas. É claro que houve um avanço no que tange as prerrogativas da mulher advogada com o trabalho
espetacular da nossa ministra Daniela Teixeira, e da qual, do meu ponto de vista, todos nós homens, e especialmente todas as mulheres, devem ser eternamente grata, e não à toa que ela hoje é ministra, e Isso é ministra verdade. representando a nossa casa. Ela é uma advogada emprestada ao Superior Tribunal de Justiça, e eu espero que ela alcance ainda muito mais, porque ela é um exemplo de advogada, ela é um exemplo de mãe, ela é um exemplo de mulher, e ela tem uma capacidade técnica incrível, incrível, e muito mais, uma capacidade de resiliência que deve servir de modelo para todos. Porque quando ela sofreu a violação de prerrogativas, em estado de gravidez, ela quase perdeu a filha, teve um problema de Nossa. complicação no parto, porque um ministro não lhe permitiu fazer a sustentação oral com prioridade. Nossa. Só por conta disso. Como Só a assim? humanidade da pessoa já deveria servir de base para que ele pudesse antecipar. Mas foi necessário realmente a criação de uma lei. E essa lei só veio graças a uma atuação muito, muito importante Parece da Daniela Teixeira, obviamente, ladeada de outras muitas mulheres, e que tem cada vez mais alcançado e desbravado a advocacia. hoje estudos falam que a mulher, ela estuda mais que o homem. Ela tem mais pós-graduação, estuda mais. Não que o homem não estude, mas ela estuda mais. Ela tenta, poderia dizer que ela tenta provar mais. Ela quer se especializar mais, ela quer ter mais conhecimento. Como que você faz para prerrogativas ela andar em todos esses berços? Desde a Ceilândia ao Lago Sul, ao filho do ministro. Aplicando o princípio da igualdade. E quando a gente aplica o princípio da igualdade, a gente parte para uma análise mais profunda do que é a igualdade. É a gente tratar iguais como iguais e desiguais como desiguais. Então eu sei que a advocacia que mais precisa de prerrogativas é aquela que tem menos defesa, e aonde se tem mais abusos. Aonde que a gente vai Sim. encontrar isso? Muito mais aonde tem menos gente fiscalizando. Então, se eu vou lá para Planaltina e a gente encontra um delegado que faz isso com um advogado, a gente não vai ver isso no Lago Sul. Oi, Sebastião. Entende? Então eu tenho que estar atento a isso. E esse olhar precisa de estar sempre dentro da nossa casa. Por isso que eu sempre fiz questão de implementar um programa que a gente chama de prerrogativas em movimento. E esse trabalho, ele inicia a partir das subseções. De todas. Nós levamos nosso Tribunal de Defesa de Prerrogativas e a nossa Procuradoria para todas as subseções Que legal. do DF na gestão passada. E vamos iniciar agora, a partir de março, mais uma caminhada. E vamos estar em Taguatinga, logo em seguida estaremos em Braslândia, Samambaia, Gama, Planaltina, São Sebastião, Santa Maria. Estaremos em todo. A capilaridade da advocacia é muito grande. Agora, para que a gente consiga enxergar isso, a gente precisa de enxergar o quê? Que eu preciso de dar o melhor da nossa instituição, não só aqui para o plano piloto. Para a área do Lago Sul, do Lago Norte, da Asa Sul e da Asa Norte. Eu preciso de entregar esse melhor em todos os cantos da advocacia. E também tenho a sorte de estar ladeado com o presidente Paulo Maurício, até porque ele foi o primeiro advogado aqui do Distrito Federal, nomeado pelo presidente Beto Simonetti no Conselho Federal, para trabalhar a interiorização da advocacia. Em outras palavras, é levar a advocacia do grande centro para todos e todas, em todos os locais. Então, a gente sai da capital para poder ir para os municípios mais distantes. Legal. E entregar o melhor da nossa instituição em cada Não uma só dessas aqui no localidades. plano piloto. E isso passa por um princípio que, do meu ponto de vista, muitas vezes ele é deixado em segundo plano, mas ele deve ser sempre lembrado, assim como aquele ideal de francês ainda do século retrasado, antigo, mas que a gente fala pouco, né? Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso tem que estar quase que um mantra na nossa sociedade. Muitas vezes a gente quer liberdade, mas a gente não tem fraternidade. A gente pensa muitas vezes num direito de se manifestar, de ter o direito de fala e de livre manifestação, mas esquece de respeitar o próximo. E aí eu penso que isso não se coaduna com um princípio, por exemplo, de liberdade e fraternidade. Ou até mesmo de igualdade. Muitas vezes a gente se acha desigual ou se acha melhor, porque eu tenho os canais de comunicação na minha mão e eu posso falar o que eu quiser. Eu não acho que a gente tenha o direito de falar o que quiser. A gente tem que estar preparado para as nossas responsabilidades. Agora, qual que é o limite disso? Do meu ponto de vista, a gente vai encontrar dentro da fraternidade. E aí, a conjugação desses princípios faz com que a gente gere pessoas, ou crie pessoas mais humanas, com esses ideais de liberdade muito enraigado, forjado na liberdade, mas ao mesmo tempo pensando no próximo,
pensando em não ser melhor do que o outro. Isso é fundamental para que a gente crie pessoas melhores no nosso dia a dia. Dr. Newton, muito conteúdo. Vamos de rios, prerrogativas, violações de prerrogativas, leis elásticas, inquéritos intermináveis. Chegamos a um momento sagrado. JK, ele era movido pelo otimismo. E ele tinha um lema, né? 50 anos em 5. Perdão. Em 5 minutos de fala, quais são 5 minutos de fala que podem mudar 50 anos de visão aqui no Brasil? O microfone é seu. Que semente você quer plantar hoje, que daqui a 50 anos o Brasil seja o JK que sonhou? Olha, Bruna, acho que o seu podcast é um desafio. Eu diria até que para a gente, para a posteridade, a gente pudesse ter mais podcast para os próximos 50 anos, porque afinal de contas é muito rico, tá? Mas eu ainda sou uma pessoa muito otimista, eu sou uma pessoa que ainda acredita muito na humanidade, com seus erros e seus acertos. A gente vive numa constante evolução. E eu espero que a gente supere. Talvez a gente esteja vivendo um momento de crise humanitária, com polarizações que não acrescentam absolutamente nada na nossa sociedade. E eu lembro muito do ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, em que ele dizia que qualquer extremo, seja da esquerda, seja da direita, e aí não só falando da política, mas ao mesmo tempo da física e assim por diante, todos os extremos estão longe do equilíbrio. E a humanidade precisa caminhar para o equilíbrio, e não para o desequilíbrio. Isso tem que ser da natureza humana. E eu espero que a gente crie sociedades mais equilibradas e mais justas. Uma advocacia mais pujante, uma advocacia que consiga exercer com plenitude a defesa, efetivamente a garantia dos direitos fundamentais do cidadão e das empresas, que a gente consiga fazer isso, porque afinal de contas, sem isso, a gente não tem avanços. E avanços econômicos, avanços tecnológicos, para tudo isso é necessário que a gente tenha equilíbrio. E isso vai se traduzir também em segurança. Onde a gente tem equilíbrio, a gente também tem segurança. Segurança para fazer investimento, segurança jurídica, segurança em tudo, inclusive na nossa atuação. E o que nós queremos é segurança de atuação. A advocacia ela quer ter segurança de que vai poder exercer o seu melhor trabalho e entregar o melhor para o seu cliente, ainda que muitas vezes saia derrotado. Mas ele conseguiu entregar para o seu cliente o melhor do processo, com suas garantias e assim por diante. Tá? Eu não acho que a gente vai conseguir esgotar os problemas da humanidade, nem podemos ter essa pretensão. Mas nós podemos, no seu tempo e modo, e no tempo presente, como diria Carlos Drummond de Andrade, entregar o nosso melhor. E fazer o melhor hoje do que a gente foi ontem. Então, a todo santo dia, uma oportunidade nova, uma oportunidade que a gente precisa abraçar, que a gente não pode postergar para o futuro. Também é uma fala, eu lembro do Renato Russo falando, tem uma música dele, 1965, que ele fala que o Brasil é o país do futuro, e ele faz isso com uma certa ironia, porque o que ele quis dizer é o seguinte, que o Brasil tem que ser o país do presente. O Brasil tem que ser vivido hoje. O Brasil precisa de entregar hoje. Tem gente pedindo hoje. Tem gente esperando hoje. E a gente não pode esperar isso para amanhã, ou deixar isso para amanhã, nós temos que fazer hoje. E a oportunidade que nasce a cada dia, ela tem que ser exercida hoje. Então que a gente consiga fazer o nosso melhor hoje, construindo e pensando obviamente no futuro, mas sem deixar de lado o nosso presente. Então vamos viver o tempo presente. Muito bom. Vocês ouviram o Dr. Newton? Ele não veio falar sobre processos, ele veio falar sobre prerrogativas, é expert nisso. Que a nossa prerrogativa ela seja respeitada e que não seja violada em nenhum momento. Que a gente consiga ter uma justiça mais segura. E eu queria te perguntar, se as prerrogativas hoje ela for respeitada, que potência nós seremos em 2076? Olha, Bruna, eu vou lembrar de quando Rui Barbosa criou o Instituto dos Advogados. E aí perguntaram para ele exatamente isso, o que ele esperava do Instituto dos Advogados. E aí ele dizia,
O futuro vai dizer o que vai representar o Instituto dos Advogados. E a partir do Instituto dos Advogados é que foi criada hoje a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. E o que ela é, e o que ela representa. É hoje a ente da sociedade civil organizada mais importante e mais respeitada do país. É claro que a gente tem críticas, e infelizmente tem críticas dentro da nossa própria casa, o que é lamentável. E quando eu digo as críticas não construtivas, mas tão somente ofensivas. Você não vai ver um juiz falando mal do judiciário, você não vai ver um promotor falando mal do Ministério Público, é muito difícil isso acontecer, pelo menos publicamente. Ele vai tentar resolver os seus problemas internamente e também vai tentar construir um melhor Ministério Público, um melhor judiciário internamente. Mas a nossa advocacia, infelizmente, ainda não consegue enxergar isso. E eu, do meu ponto de vista, penso que eu preciso de entregar melhor da minha advocacia para a nossa instituição. O que eu posso fazer pela minha instituição e melhorá-la? Então esse é o meu pensamento. O que eu posso entregar para a advocacia, dentro daquilo que a advocacia também me entregou, daquilo que ela me deu? O que eu posso retribuir? Eu acho que isso é importante. Mas pensar respeito e prerrogativas nos dias atuais e 2075, Bruna, esse exercício não é fácil de fazer. Mas eu posso te dizer o seguinte, eu não tenho a pretensão de zerar os problemas da advocacia. Mas a cada dia que eu tiver oportunidade, eu quero fazer dela algo melhor e mais forte. E eu espero, em 2075, e eu desejo isso porque Eduardo Culturi dizia isso, que a gente precisa de fazer da advocacia de tal maneira digna que o nosso filho queira também ser advogado, né? Então eu espero que a minha prole, o meu futuro, dos meus filhos, dos meus netos, em 2075, seja, obviamente, infinitamente melhor do que o que eu peguei hoje. Vai ser o ideal? Vai ser o mais equilibrado e mais justo? Não sei. Também acho que não vão conseguir fazer isso. Mas que pegue melhor. Que pegue mais forte, mais pujante. É isso que eu espero, é isso que eu desejo. Então é isso. Brasília falou, o Brasil também escutou. Isso aqui é Fala Capital. Gente, até o próximo episódio. De uma coisa muito rápida. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, se inscreve no canal, aperta o like e manda esse episódio para aquele amigo advogado que precisa ouvir isso.